Abra a câmera aí, Joãozinho, que eu estou com ele, Silvio Mates, nosso hipnoterapeuta. Bom dia, meu querido. Bom dia, João. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Tá em casa, né? Pois é, uma alegria muito grande estar aqui novamente com você. Pra mim também. Com todas as pessoas aí que estão em casa nos acompanhando. É isso aí. Silvio, que vem lá de Braço do Norte para conversar aqui presencialmente conosco e contar a nossa novidade, que eu, como sou abafado, já quero contar já, né? Nós vamos ter um quadro com o Silvio aqui no TV Sul Mulher. Vai ser quinzenal, né? Quinzenal. Quinzenal. Um quadro que chama-se Liderança Consciente, onde o Silvio vai trazer para nós, a cada 15 dias, conteúdos para... vai compartilhar esse conhecimento dele para que nós, líderes, porque não só, eu acho que grandes líderes de empresas, né? Eu acho que cada um de nós é líder, primeiro, da sua própria vida, né? Ou deveria. E também da sua empresa, do seu negócio, da sua atividade. Mais uma liderança consciente, né, Silvio? Por que a gente chegou nesse nome desse quadro por uma razão, por um motivo, né? Que tem a ver com a tua própria história. Tem a ver com a minha história. E eu queria que tu começasse compartilhando essa fase da tua história que te levou a esse trabalho que tu desenvolve hoje. Pois é, eu sou aquilo que a gente chama de uma pessoa feita por si mesma, como a maioria das pessoas que vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu nasci numa família muito humilde, muito pobre, muito despojada, tive que correr atrás das coisas que eu sempre desejei. Em determinado momento da minha vida, eu havia atingido os meus sonhos, mas ao mesmo tempo eu desabei, eu caí, né? Isso aconteceu de uma forma muito inconsciente, ou seja, a gente vai para frente, vai seguindo e não olha às vezes para o nosso interior, a gente só olha para fora da gente. Realização profissional, grana, comprar, ter sua casa, seu carrão, essas coisas. Exato, aí a gente não olha... Tu atingiu isso. Atingi isso e esquecendo de olhar para dentro de mim, para a qualidade dos meus relacionamentos, das pessoas ao meu redor. E, de repente, hoje, olhando para trás, eu me vejo que eu havia me tornado uma pessoa meio insuportável, por assim dizer. Só que eu não me dava conta quando eu estava lá dentro daquele processo, né? Uhum. E, no final, aquilo virou depressão, né? Aquela soma geral tornou-se depressão. Então, de lá para cá, obviamente que eu mudei muito a minha vida, reformulei todos os meus conceitos, foram todos refeitos. Isso a gente está falando de quanto tempo? 13 anos. 2010 foi quando eu comecei a acordar para esse processo. Foi realmente um despertar que começou essa grande transformação, né? E foi onde eu comecei a me preparar e inconscientemente, em algum momento, eu me tornei terapeuta, né? O que tu sentia, Silvio? Tu te autodiagnosticou? Alguém te deu um chama assim que tu acordou? Como é que foi esse processo? Inclusive tem uma parte aí que é interessante, né? Tu caiu a chavinha quando tu estava onde mesmo? Eu estava... Pois é, justamente foi esse evento que me chamou a atenção. Isso que eu achei incrível na história do Silvio. Porque a minha vida era muito corrida, era muito trabalho para lá e para cá. De repente eu tirei férias. Férias é para você relaxar, é para você viver bons momentos. Tava eu e aí a minha esposa, que é uma pessoa maravilhosa, e aí eu estava realizando o meu sonho. Não era o sonho dela, mas eu vi que ela estava 10 vezes mais feliz do que eu. E aí... de repente me caiu a ficha, peraí, eu estou realizando o meu sonho, eu fui visitar a terra de Sócrates, Atenas, que era realmente o meu sonho, sou apaixonado pela filosofia de Sócrates, eu tinha que estar muito feliz, e aí foi ali que eu percebi, meu Deus, eu não estou feliz, existe muita tristeza dentro de mim. Eu não estou conseguindo viver a vida exatamente como eu deveria. Então, no lado de fora parece que está tudo perfeito, mas dentro de mim não está bem, não está legal, né? Então, foi ali que caiu a ficha, vendo a minha esposa toda feliz, carregando as bolsinhas, andando e assim, feliz e maravilhosa. Pura alegria, né? Pura alegria. E gente, eu quero trazê-la aqui também no programa um dia, hein? Ó, responsabilidade de vocês dois. A Jéssica está aqui no estúdio com a gente também.
Gente, é uma pessoa assim que, meu Deus, ela enche o ambiente todo de energia. Silvio, o que tu sentia, assim? Porque o que eu percebo, às vezes, a gente Falta de alegria tá tão nessa roda, né? Essa loucura, esse automático, aquela corrida dos ratos, é isso, dinheiro, trabalhar, levantar, trabalhar, pagar boleto. Tristeza e falta de paz. Eu sentia e falta tristeza de paz. e falta de paz. Nada estava bom, nada era tranquilo, nada era legal, nada era gostoso. Ranzinza. Reclamando, era chato, qualquer coisinha eu estava chateado, estava nervoso. Eu pergunto isso porque às vezes as pessoas não se percebem, né, gente? A gente está assim e não se percebe. E acha que está tudo bem. Exato, a gente não se dá conta. Primeiro porque a gente é educado a ser positivo, e tudo bem, nada de errado nisso, ser positivo, temos que ser, mas nem tudo é perfeito. Aí, nessa questão de ser positivo, às vezes a gente acaba escondendo algumas coisinhas que não quer ver, embora a gente tenha que deixar umas coisas para trás mesmo, mas a gente se torna tão especialista em esconder as coisas de nós, que a gente vai seguindo num ritmo que de repente as coisas explodem. Né? E aí a gente não se dá conta, vai perdendo relacionamentos, vai perdendo pessoas, vai perdendo vida, pode adoecer e até morrer, porque, sei lá, tem tanta coisa ruim que acontece quando a gente vive estressado, né? Então, aí, como eu já tinha realizado muita coisa na minha vida, eu resolvi assim, peraí, esse caminho não tá certo, tem alguma coisa errada, vamos para um caminho um pouco diferente, uma vida um pouco mais tranquila. E aí eu fui tratar de aprender sobre mim mesmo e me autoterapiar, por assim dizer. Eu fui começando a entender as terapias. E eu me conectei muito forte com a hipnose, eu adorei a hipnose, acabei me especializando dentro dos conceitos da hipnose. Você buscou como é que a hipnose chegou? Na verdade, a hipnose, ela chegou porque eu estava buscando soluções e eu percebi que a solução estava dentro de mim, nada fora. Aí você vai buscar soluções nas terapias clássicas, está tudo no físico ou está fora, está no físico ou está fora, mas eu percebi que não, estava na mente, estava nos pensamentos, e aí destoava um pouco, e quem me dava as respostas era a hipnose. A hipnose me trazia as respostas, porque a hipnose lida com a mente e com os pensamentos, a hipnose não necessariamente lida com o cérebro. Tem uma área da hipnose que até lida com o cérebro, mas eu não lido com o cérebro, eu só lido com os pensamentos e a mente humana, e foi isso que me atraiu muito, né? E aí eu comecei realmente a mergulhar a fundo nesse aspecto. Vamos dizer assim que a hipnose é a técnica que nos possibilita encontrar esses pensamentos, olhar para os pensamentos, olhar para eles, olhar para os pensamentos, que às vezes estão até num nível inconsciente. Total, exatamente. A hipnose faz, ela, né, traz isso à tona para que a gente olhe. A gente fala muito de pensamentos negativos, mas a gente nos pergunta o que causa os pensamentos negativos. A hipnose pergunta isso e vai atrás da causa, né? Às vezes é uma coisinha simples, outras vezes é uma coisinha complicada. Eu costumo dar o exemplo, às vezes, de um caninho furado numa geladeira. A geladeira parou de funcionar e ninguém sabe o que foi. Traz um técnico, ele vai ver que é um pontinho furado ali, de nada. Então tem que encontrar a causa, e a hipnose vai atrás da causa. Busca lá na estrutura dos pensamentos e muitas vezes começa com traumas de infância, né? Muitas vezes não, na verdade a grande maioria dos casos acontece com os traumas de infância que nós temos e aquilo ali vai somando. E aí nesse sentido eu fui fazendo as minhas descobertas, eu fui descobrindo de onde foram vindo essas situações na minha vida, nesse contexto. Então aí fui somando esses elementos todos, fui aprendendo para mim. Eu levei 6 anos para me tratar. Né? Coisa que hoje eu faço em 2 meses, em 3 meses, no máximo, em alguns casos, em 6 meses, que é uma fração do tempo que eu precisei na época. Mas justamente eu não tinha conhecimento nenhum, né? Eu não era um especialista na área. E aí essa busca, esse autoconhecimento te levou a se tornar um terapeuta. Eu me apaixonei pela terapia, porque eu percebi que dava resultados, e aí tudo aquilo que eu valorizava antes continuou tendo valor, mas eu adicionei novos valores, às vezes aspectos simples da vida que eu aprendi também nesse contexto, a partir do tratamento de coisas que me faziam mal, e aí eu passei a me sentir bem com coisas simples, né? Com coisas que antes sentar e apenas curtir a vida com alguém que a gente gosta, eu não valorizava, deixei de valorizar. Agora isso tem muito valor, estar sentado com alguém conversando, nossa, isso é tudo. E aí a gente aprende a valorizar isso que antes não valorizava. Por que antes não valorizava? Porque tinha uma série de lixos emocionais dentro da gente, tirando a nossa tranquilidade, a nossa paz.
a nossa harmonia interna. Então, é o lixo emocional que precisa ser retirado de dentro da gente. E a hipnose me ajudou a fazer isso. E óbvio que não é somente a hipnose, porque na minha especialização eu tive que aprender inúmeras outras técnicas. Como eu disse, eu sou apaixonado por Sócrates desde há muito. Então a maiêutica socrática, que é uma técnica fantástica de fazer perguntas e descobrir a nossa verdade interna, e não há como não chegar lá a partir da maiêutica socrática, é simplesmente fantástico. E é por isso que o Sócrates também, um dos aspectos que ele se tornou tão famoso, né? E outras técnicas que são extremamente importantes, como por exemplo, a medicina tradicional, ela tem há um conjunto de elementos chamado, que a gente chama de raio-x. São todos os exames e inclusive o raio-x propriamente dito, que é necessário para poder ler o que a pessoa está sentindo, o que está acontecendo com ela. E nós desenvolvemos uma metodologia para criar um mapeamento emocional, para saber exatamente o que a pessoa tem. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa procura um terapeuta para resolver ansiedade, para resolver medo da crítica, para resolver depressão, mas aquilo é a maior coisa que a pessoa tem e ela é tão grande que faz sombra para as outras que são menores. Aí ela resolve aquela coisa grande e diminui um pouco. Diminuiu um pouco, tudo bem, aliviou, mas e as outras coisas pequenas que estão ali? O medo de errar, o perfeccionismo, né? Que o perfeccionismo tem dois lados, tem um lado bom do perfeccionismo, que é maravilhoso, e tem outro que é negativo. Então entender esses dois aspectos, o imediatismo, né? Que a gente já mencionou, e vários outros aspectos como o medo de falhar na vida, o medo do futuro, e uma série de outros fenômenos que são importantes que a gente olhe, que a gente dê atenção, e aí tudo isso a gente descobre com o mapeamento emocional e trata todos, não precisa ficar nenhum sem tratamento, porque todos têm solução, todos têm uma forma de ser resolvida, porque assim, se o universo trouxe o problema, ele também trouxe a solução, e cabe a nós buscarmos a solução. A gente, eu não sei, eu ouvindo aqui o Silvio, para mim assim, dá uma sensação de tudo é muito simples, né? Só que a gente complica. A gente é que vai lá e pega e bota mais sujeira ali naquele negócio. Porque, olhando assim, né? Todos nós temos os nossos conflitos aí que vêm da nossa infância e tal, e crenças. Hoje se fala tanto em crenças limitantes, né? Todos temos. Então é o seguinte, se todos temos, a primeira coisa é admitir que todos temos, né? Primeiro passo, admitir. Então vamos buscar ajuda, né, minha gente? Então, teoricamente, é simples, né? E aí vamos fuçar ali, vamos fazer a faxina, exato, né? Porque o que acontece? Eu vejo assim, a gente já tem isso internamente, as nossas crenças ali, limitações e pensamentos e tudo isso que está ali. Que a gente vai ter que olhar, né? Esse é o desafio. Senão vai ficar Esse é o desafio. no remedinho alopático e perdendo qualidade de vida. Perdendo qualidade de vida até chegar num extremo que pode ser até a morte, né? E a gente tem também os fatores externos que hoje, vamos dizer assim, adicionam esse lixo, né? Para aquele lixo que a gente já tem. Que não é lixo, é a gente, né? É que a gente acaba absorvendo. É o meu eu, então vamos cuidar desse eu que tem aqui dentro também. A gente observa, a gente acaba absorvendo, João, porque a gente também não sabe se defender. Pois é. Nós não criamos uma forma de nos defender desses elementos do mundo. A gente simplesmente nem vê, vai entrando e a gente vai... É a competitividade, né? Que eu acho uma coisa assim extremamente agressiva para o ser humano, assim, sabe? Esse é um dos males do nosso tempo, sabe? Tá sempre nesse eu preciso mais que o outro, eu tenho que, sabe, a competitividade hoje eu percebo assim como uma doença séria. Exato. A gente tem a ansiedade, a gente tem porque na verdade eu acho que se a gente for elencar aqui várias coisas, tudo vai acabar levando, óbvio, não vamos generalizar, né, nem decretar nada, mas acaba levando para quadros de ansiedade e, inevitavelmente, para depressão. Né? Em parte, Jô, tem uma outra percepção que às vezes a gente não entende direito, que é o seguinte, ó, a humanidade ela vem passando por processos evolutivos ao longo do tempo. O primeiro grande processo evolutivo foi a alfabetização, ou seja, foi a criação do alfabeto e aprender a ler e escrever. Esse foi o primeiro passo.
Nós estamos entrando, na minha percepção, numa nova era nesse aspecto. Nós estamos começando a olhar para o nosso eu emocional. As emoções no passado elas não eram bem compreendidas. Hoje nós estamos deixando a fase de sermos analfabetos emocionais e nós estamos começando a entrar numa nova era de nos alfabetizarmos emocionalmente. Eu imagino que daqui a 100 anos, 200 anos, a humanidade já vai estar toda alfabetizada no quesito emocional. Mas hoje, a maioria de nós, e quando eu digo a maioria, eu estou falando de 99% de nós, somos analfabetos emocionais. Quando a gente aceita que a gente é analfabeto emocional e nós desejamos, a partir desse momento, dessa aceitação que somos analfabetos, começar a nos alfabetizar emocionalmente, acreditando que é possível, porque se eu acredito que não é possível, então não será, porque na minha mente tudo acontece de acordo com o meu sistema de crenças. Então, quando eu acredito que é possível me alfabetizar emocionalmente, a minha vida com certeza vai começar a adquirir um tom mais colorido, que antes era preto e branco. Quando nós somos analfabetos emocionais, a nossa vida é meio preto e branco, né? Então a gente vai adicionando mais cores a partir dessa alfabetização emocional, desse nosso aprendizado. Ele pode acontecer com a nossa autoeducação, que foi o meu caso, né? Começando há 13 anos atrás foi o meu caso, essa autoalfabetização emocional, ou nos nossos dias de hoje, a gente tem muitas formas. Uma, a gente pode aprender com pessoas que estão nos ensinando através do YouTube, por exemplo, mas tem muita gente que ensina bobagem ali, então vamos filtrar e vamos escolher aqueles que nos ensinam coisas boas, ou fazendo terapia, né? Ou tratando diretamente, que é muito mais rápido, que é muito mais eficiente, mas também sempre fazendo boas escolhas dos bons profissionais, né? Para nos encontrarmos os atalhos para chegarmos lá, para fazermos isso mais rápido e não demorar tanto nas nossas vidas. Foi o meu caso. Meu caso demorou muito, porque mesmo há 13 anos atrás era muito menor esse mundo, né? Era muito menor. Isso meio que está explodindo agora. Né? Exato. A consciência. A consciência, também. Porque, por isso o nosso nome, né? Liderança Consciente, é o nome do nosso quadro. Porque a primeira questão é ter essa consciência, essa humildade, se vulnerabilizar, que eu acho que é uma palavra também que a gente está trazendo muito sentido a ela ultimamente, né? Não precisa, sabe? A gente tem que começar a soltar as cascas um pouco e dizer, sim, eu preciso de ajuda. Isso, sim, eu também sou vulnerável, também tenho o direito de ser vulnerável, né? Não tenho que ser o Superman ou a Mulher Maravilha o tempo todo. Porque, no caso, quando a gente olha ali para a liderança, claro que a gente não pode desconsiderar esse fato, que nós viemos de uma cultura machista, né? De um patriarcado, né? Ainda estamos inseridas nisso, mesmo com tantos avanços das mulheres, o empreendedorismo feminino e o empoderamento, que eu não gosto dessa palavra, mas não gosto, eu acho que ela foi muito banalizada. E ela trouxe um peso enorme para as mulheres, essa palavra, na minha avaliação. Nós ainda estamos inseridos nessa cultura machista, nessa coisa do patriarcado, e aí quando a gente fala em liderança, né, a gente ainda vê aquele estereótipo do cara que segura tudo, que é o chefão, né? Que não pode sentir-se mal, que não pode chorar. Não pode chorar. Tanto para homens quanto para mulheres, né? Não pode mostrar essa vulnerabilidade para um colaborador, né? E é esta figura aí que provavelmente hoje tá sofrendo pra caramba. Exato. Então essa figura precisa abrir-se ao questionamento, à busca de respostas e à ajuda. E se tem algum problema de dizer assim, olha, eu estou buscando uma terapia, faz aí em off, não tem problema, não precisa, mas busque ajuda, porque inevitavelmente esse estresse violento que se vive hoje, né, tanto interno, por não olhar para suas questões emocionais, quanto a esse ambiente externo, e a gente sabe o quanto o ambiente às vezes nos molda. E às vezes é um pouco hostil também o ambiente. Vai gerar ou uma doença emocional ou uma doença física, e normalmente a doença emocional vai acabar no físico, né? Exatamente, Exatamente, com certeza, sempre.
Um AVC, um ataque cardíaco, e quem é que é isso, né, minha gente? Exatamente. O estresse produz elementos profundos na nossa natureza física, né? Riscos de vida, inclusive. Esse estereótipo do líder, né, nesse perfil, é vamos dizer assim, o que tu percebes que é o que está mais doente? Esse estereótipo, ele é um dos mais pressionados em termos de resultado. Todos nós somos pressionados por resultados, mas esse é mais ostensivo, né, a pressão. Então, lidar com esse estresse cotidiano gera, às vezes, uma preocupação profunda. Essas preocupações profundas, às vezes, vão gerar um sentimento de incapacidade, mas, ao mesmo tendo que lidar com a capacidade que tem, né? Então, tudo isso pode começar a gerar desequilíbrios emocionais. E é preciso, então, tomar consciência de que esse desequilíbrio emocional possa estar acontecendo para que não coloque a sua saúde emocional em risco. E não só isso, é preciso também pensar nas pessoas amadas ao nosso redor, filhos, filhas, netos, netas, esposo, esposa, companheiro, companheira, porque esses também podem estar sofrendo por nossa causa, sem que a gente se dê conta. Não é culpa nossa, primeiro ponto é isso. A gente não é culpado, porque a gente não está sendo malvado, a gente só não está vendo. Então precisamos começar a tomar consciência para a qualidade de vida que não é só nossa, e inclusive às vezes dos colaboradores dentro da empresa onde nós estamos inseridos, que são subalternos a nós e que às vezes nós os maltratamos sem saber. Não é a nossa intenção maltratar, mas às vezes nós estamos estressados e dizemos uma palavra que não precisávamos dizer, né? Então, tem esse conjunto de fatores que contribuem para a perda da qualidade de vida. E se a gente não se der conta, à medida que os tempos vão passando, a gente vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Existe uma percepção muito importante que explica isso, que é o seguinte, ó, supondo que por mágica a gente apagasse a memória de uma certa pessoa. Apagamos a memória e ela agora não sabe mais quem é. E nós vamos perguntar, quem é você? Ela simplesmente não vai ter o que responder. Isso nos leva a concluir que eu, você e nós humanos somos a nossa memória. Se nós pudéssemos resumir o que nós somos de uma forma simplista, nós somos a nossa memória, nós somos as nossas lembranças. E se as nossas lembranças vão sendo acumuladas de brigas, de desentendimentos, de pressão, de estresse, de mal-estar, no final o que vai sobrar para ser quem nós somos? Então, se nós somos as nossas memórias, nós precisamos fazer com que as nossas memórias sejam memórias cada vez melhores e mais gostosas e mais saborosas e de mais vida, porque a gente vai acumulando cada vez memórias ruins e aí lá na frente como que vai ser? Como que a gente vai viver conosco lá na frente? Sentimento de culpa. A gente vai desenvolver sentimento de culpa. Então, assim, vamos mudar isso, e para a gente mudar, a gente precisa limpar o lixo emocional para trás, de forma que para frente a gente possa se blindar e começar a construir mais e mais momentos felizes, alegres, de bem-estar ao longo da nossa vida futura. Porque o presente é o hoje e ele vai desaparecer daqui a pouco. O que nos resta é o futuro. O passado já foi. Então, limpar o passado para que as nossas memórias daqui para frente sejam memórias diferentes daquelas do nosso passado. Porque se nós somos as nossas memórias, precisamos levar isso muito a sério, né? Limpar as nossas memórias para que possamos ser pessoas mais felizes. Às vezes essa palavra felicidade parece um clichê, mas não é um clichê. Ela é verdadeira. A nossa sociedade ocidental não lida muito bem com essa palavra. No entanto, se a gente for ler a literatura budista, a literatura oriental dos taoístas, eles falam nisso abertamente, dizem sim, é possível, né? Obviamente que não existe uma coisa mágica de ser 24 horas assim, mas a gente tem que perseguir isso, porque parece que vale a pena perseguir, e não tem que ser um clichê, pode ser uma realidade sim, por que não, né? E a gente aumentar isso, se a gente tem minutos ou horas, e por que não mais e mais de mais bem-estar, de paz, de tranquilidade, de conviver bem conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor, né? Essa coisa da felicidade é interessante, que parece que é um negócio que botaram lá tão longe da gente. Foi transformado num clichê. Eu comecei o programa dizendo, gente, a pessoa feliz, que o cara foi lá instalar minha máquina de lavar roupa ontem, e eu lavei roupa. A minha felicidade, tu ri, Silvio? Gente, a minha felicidade era tanta, eu estava estendendo aquela roupa. E é isso. Que lindo isso. É sobre isso. Exato, isso é felicidade. A gente precisa trazer isso à tona. Para uma dona de casa, minha gente, ter uma máquina de lavar roupa instalada é pura alegria. Só que aí é que está o detalhe. É
perceber isso. É perceber. É perceber. E viver aquilo. É isso que a minha mente tem, assim, nos últimos meses e no último ano, né? Que é desse nosso realmente amadurecimento. A palavra consciência, ela adquiriu, assim, clareza e significado verdadeiro para mim. É ter essa consciência, essa presença, entendeu? Nada passa nada não, porque eu ainda estou me trabalhando, né, gente? Então, mas assim, ó, trazer essa presença. Trazer essa presença. Agora eu estou aqui com o Silvio. Esse momento aqui não vai mais existir. É esse agora. Eu posso ter muitos e muitos e muitos, muitos outros encontros com o Silvio aqui no programa, e teremos, né? Mas esse em especial precisa ser vivido. Né? E aqui dentro, enquanto estamos falando, nossa, porque ontem eu tava meio de mudança, né, gente? Aí encontrei o meu diário. Eu falei aqui essa semana que eu tava louca atrás do meu diário. E ontem encontrei meu diário e fui escrever. E aí eu tava refletindo assim, que agora, as coisas que eu estou vivendo agora foram coisas muito desejadas, né? E elas estão aí. Estão acontecendo. Estão acontecendo, né? Uma delas, por exemplo, é estar aqui na TV. É uma coisa que eu queria muito. E ela aconteceu, né? E é esse dar valor, dar presença, dar significado às e começar coisas. A perceber isso. Você disse uma coisa extremamente valiosa. Perceber esses eventos e essas coisas que vão acontecendo na nossa vida. Porque a gente está acostumado a olhar para fora, os nossos olhos estão sempre para fora, mas a gente não aprendeu a olhar para dentro. Naquele momento, você olhou para dentro, você sentiu, você percebeu o seu sentir, porque não é só sentir, é perceber o sentir, é sentir o sentir. Porque se estado de felicidade para o cara seja comprar uma lancha, ou quando ele comprar a lancha, e tá tudo certo, né? Se é o seu... Tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas ele só vai ser feliz quando ele estiver andando de lancha no Boa final de semana? Boa pergunta. Exato. E aí? Né? Então, essa pergunta, né? As perguntas são fantásticas, né, Silvio? Exato, exatamente. E essa maturidade nossa, aí tu estava falando isso e eu lembrando assim, tá? E quando estamos lá, sentado na nossa varanda, enfim, qualquer que seja o lugar, na nossa janela, olhando para a rua, para aquele dia maravilhoso, não posso também estar feliz só sentindo aquele lindíssimo dia? Imagina! Pois gente, então. eu hoje estou saltitante, porque já passou aquele frio... Tá esse dia maravilhoso, tô com o meu varal cheio de roupas, gente, como pode melhorar? Eu dizia hoje de manhã, como pode melhorar? E ainda já brotou uma florzinha lá no meu jardim, e a florzinha não passou despercebida. Olha só. Entende? Então, é sobre isso. Ai, ela é plena? Não, gente, não sou plena, eu surto, eu me estresso, né? Ontem eu tinha vontade de socar meu neto, mas sou gente como toda gente. Mas eu me trabalho com essas pessoas maravilhosas aqui. Tem uma sentadinha ali e por isso que a gente tem que compartilhar, né, minha gente? Porque eu já li muito, já busquei muito em livros. Mas os livros não me trouxeram a experiência. Claro, muitos livros, né? Por exemplo, tem meu livro queridinho da Louise Hay, que para mim foi o despertar de muitas coisas na minha vida. Mas o estudo da doutrina espírita, né? Foi incrível. Mas eu fiquei muito tempo perdida em livros. E um dia eu me dei conta de que muito pouco do que eu li eu botei em prática. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa de pessoas. Exato. E eu sou uma pessoa meio assim, de ficar na minha caixinha, no meu mundinho e tentar me fazer a minha autoterapia. E eu fui percebendo que não, a gente precisa buscar pessoas, precisa ajuda, assim. Porque a gente está com muitas ferramentas boas aí à nossa disposição.
Então precisamos nos conectar, encontrar qual é o nosso caminho, quais são as terapias, as técnicas, né, que vão me auxiliar no meu processo, porque a gente precisa de ajuda. Exatamente, todos precisamos, né? E essa tomada de consciência de que nós não somos completos, que estamos precisando de ajuda, é realmente um passo importante nas nossas vidas, né? Que buscar esse complemento. Vamos fazer um intervalinho e na sequência nós vamos continuar falando aqui sobre a questão da depressão, né? Que afinal de contas é o tema principal do Silvio, né? Inclusive tá aqui na frente, o carro dele tá plotado, depressão mental, é isso aí. Que o Silvio já falou sobre a depressão mental, vou querer que tu dê só uma pinceladinha para a pessoa, como assim depressão mental, né? Dá uma retomada nisso um pouquinho. E como eu falei do estereótipo do chefão, né, do cara do durão, eu quero falar um pouquinho com o Silvio também sobre o estereótipo da Mulher Maravilha. Dessa mulher que foi para o mercado de trabalho, que virou a empreendedora ali, com mais um monte de outras mulheres que ela carrega dentro de si, e essa mulher está exausta. Está exausta, porque está assumindo coisa demais. Se empoderou, entrou no conto do empoderamento e está ferrada. Não sai daí que a gente já volta. Muito bem, voltamos. Estamos aqui eu e o Silvio conversando. Olha só, eu, Silvio, percebo assim, né, até como mulher, e a gente tá, né, conversa com as pessoas, tá aí no dia a dia conversando e lendo também, enfim. Eu disse antes aqui que eu não gosto dessa palavra empoderamento, né? Eu acho que foi uma palavra assim que surgiu, ela nem existe na nossa língua portuguesa, ela, sei lá, virou um modismo e se banalizou muito, né? Então a gente vê ali palavras, empoderamento feminino, palestras, né? Empoderamento feminino. E na minha, até porque em mim também causou isso, eu comecei assim, a sentir um peso, sabe? Um peso, assim. Aí eu comecei a questionar um pouco esse negócio de empoderamento feminino. De um ano pra cá, mais ou menos, eu vou parar de falar essa palavra, porque pra mim ela tá ficando pesada, assim. Porque parece que aí as mulheres que já têm uma carga diária, né? E um poder natural. De um poder natural, e já têm suas funções diárias, parece que elas adquiriram espontaneamente mais, sabe, responsabilidades de uma cobrança externa. Então, como que eu vejo uma mulher dita empoderada? Então, parece que é aquela mulher que tá, né, unha feita, cabelo sempre bonitinha, maquiada e tal, tá lá no seu escarpão ou no seu calçado da moda, né? Faz yoga, faz terapia, janta com as amigas, faz academia, né? Busca e leva os filhos no colégio, sem estresse nenhum. Né? É uma excelente esposa, faz sexo não sei quantas vezes por semana, tá sempre linda, de bom humor e... Para mim, essa mulher não existe. Exato. Não existe. E tem mulheres que tentam, além das, claro, sua vida profissional, né? E eu acho que tem mulheres tentando ser isso. E não é possível, gente. Não é humano isso. Sei lá. Como é que estão essas mulheres? O Silvio me disse que esses são os casos mais graves aí, hein? Só tá tão pior que os homens. Fala, Silvio. Pois é, as mulheres acabaram adquirindo ainda mais funções na vida moderna, né? Então, assim, tem um lado positivo, também tem um lado negativo claro aí, né?
E tem um lado negativo aí. No passado, queira ou não, as mulheres tinham a responsabilidade do lar, já tinham isso, sempre tiveram, né? Mas agora adicionaram também a responsabilidade do seu trabalho cotidiano, das suas outras tarefas. Então não é menos, é mais tarefas. E lidar com tudo, e às vezes lidar com o marido que também está eventualmente com problemas emocionais. Sim. Imagine estar na pele de uma mulher dessa, né? Então, realmente, essas mulheres precisam se dar conta que podem, eventualmente, estar extrapolando a sua capacidade emocional, sua capacidade até física, muitas vezes, de estarem descansando pouco, né? Uhum. E, então, é preciso tomarem consciência dessa situação também, né? E buscarem analisar os seus aspectos emocionais para saberem se não estão exagerando. Então, analisar esses aspectos é extremamente importante, né? Tomar consciência disso, né? Uhum. Se não estão estressadas demais, se não estão nervosas demais, se não estão alterando demais a voz, né? Então tudo isso podem ser sinais. Porque as mulheres também têm, claro, os homens também têm, mas as mulheres têm a questão também hormonal, né? As mulheres são extremamente... são mais sensíveis nesse sentido, né? São mais sensíveis, né? Nesse sentido. Então tem essa questão cíclica também, e o caminho é se observar. Você tocou numa coisa importante, João, que é o seguinte, ó, a maioria dos casos de depressão afetam mais as mulheres, tá? Existe uma série de fatores para isso. Primeiro que nós estamos numa cultura machista e o machismo meio que bloqueia o homem por poder se permitir viver a consciência da depressão, né? Isso é uma parte. Mas a outra parte é que a mulher, ela de fato pode estar sobrecarregada. Ela Sim. pode estar sobrecarregada. E isso pode estar, inclusive, acontecendo desde a infância, porque desde a infância a menina ela recebe mais tarefas do que o menino, muitas vezes. Ainda não adquiriu, não entrou nem na adolescência, e tudo bem que tenha que aprender, todos precisam aprender, né? Mas, então assim, a menina sempre está mais aberta a essas situações, e também tem a questão da sexualidade. Para um menino sofrer abusos sexuais é mais difícil do que uma menina sofrer abusos sexuais, né? Então, assim, as mulheres desde a infância, quando bebês, até a fase adulta, estão mais vulneráveis. Então, primeiro, que podem sofrer abuso. Segundo, que podem ser maltratadas de outras maneiras. E os meninos, como eles estão naquela situação de que menino não pode chorar, é ruim por um lado, mas por outro lado também ajuda a se blindar um pouquinho. E com as meninas, não há muito como elas se proteger nesse sentido. Aí depois entra na adolescência, às vezes nas mãos de um jovem que também é meio tóxico. Porque acabam, muitas vezes, replicando emoções que já, né? Exatamente. Situações que já foram vividas na infância. E ela, sem querer, eventualmente, não é o objetivo dela, mas pode atrair e se sentir atraída por pessoas com um certo perfil que às vezes parece com o pai, às vezes parece com alguém de casa. Então, nesse cenário, as mulheres elas estão dentro de um ambiente mais sensível a absorver ou a desenvolver a depressão, tá? É realmente mais comum a depressão em mulheres do que em homens, né? Em homens, quando acontece, pode até ser mais grave, inclusive, né? Nas mulheres, não tendem a ser, ou seja, é um processo mais lento, mais gradativo, e nos homens tende a ser mais graves e mais profundos. Mas em termos de quantidade, afeta mais as mulheres. O vitimismo, ele está associado também, assim, a um quadro que pode levar à depressão? Quando a gente vai avaliar isso, nós vemos várias camadas de causas, porque existe uma sucessão de causas. Abaixo do vitimismo, existe o complexo de inferioridade, que está abaixo do vitimismo. Então, assim, se eu tenho um complexo de inferioridade, é natural que, de alguma forma, eu vá me vitimizar um pouco sem saber, porque faz parte do meu sistema emocional. Então, o complexo de inferioridade ele é gerado lá na infância por, às vezes, por críticas em excesso ou
ou às vezes bullying, ou às vezes um ambiente em que a criança não recebe muita crítica, mas também o cenário de relacionamento dos pais não é muito favorável, daí ela vive naquele ambiente de brigas. E aí, se isso tudo for muito intenso, ela vai desenvolver o complexo de inferioridade muito provavelmente. Não com certeza absoluta, mas a probabilidade é muito grande. Aí, se ela desenvolve complexo de inferioridade, ela vai tender um pouco ao vitimismo. E se ela adquire consciência, ela vai começar a trabalhar com isso conscientemente e vai diminuir aos poucos, né? Mas tem uma relação, sim, com o vitimismo, com certeza. Na verdade, é o seguinte, ó, como o vitimismo está na base do vitimismo, a gente pode dizer que existe uma relação direta entre a depressão, o vitimismo e o complexo de inferioridade. Tem uma relação direta. Né? Obviamente que não é uma equação tão simples assim, ela é um pouco mais complexa, porque também existem outros elementos, como por exemplo, a preocupação crônica. A preocupação crônica, ela é uma espécie de um vício que vai passando de pais para filhos, tá? A gente traz isso desde a pré-história, na verdade, porque a nossa vida no passado era preocupante demais, as incertezas eram muitas, e a gente foi replicando isso ao longo de toda a história, da mesma forma que a gente replica a língua portuguesa. Pais para filhos replicam a língua portuguesa por meio de um processo chamado modelagem. E a gente modela também a preocupação. Eu, por exemplo, tive preocupação crônica, eu ainda não eliminei totalmente o meu nível de preocupação, eu até tenho trabalhado para observar isso, até para aprender, porque eu não faço questão de ir eliminando tudo quando eu descubro em mim, eu preciso primeiro me observar, até para aprender com as minhas dores, né? E eu ainda tenho um pouco de preocupação. No passado eu tinha preocupação crônica, e ela também foi um dos causadores da depressão pela qual eu passei, né? Aí a preocupação crônica, ela também afeta a qualidade do sono. A gente não dorme bem. Aí, pelo fato de a gente não dormir bem, já vai acordar estressada no dia seguinte, cansado, exato. E tudo isso aí vai gerando um fenômeno que no final vai desencadear em algo que nós chamamos de depressão. Então, os outros elementos emocionais, eles estão se desenvolvendo, se eles não forem retidos ao longo do tempo, em algum momento vai desencadear uma depressão lá em cima, porque a depressão é a soma de tudo isso. Ninguém diz o que é a depressão, mas a depressão é o resultado da soma de todos os problemas emocionais que nós vamos acumulando ao longo da nossa vida. A gente vai somando e de repente vira em depressão. É óbvio que existem formas que são um pouco diferentes. Às vezes, no caso de um jovem que entrou em depressão, às vezes sentiu-se rejeitado de um sentimento profundo de rejeição por um amor que não aconteceu, coisa do gênero. São casos isolados que são exceções. Mas, de qualquer forma, às vezes a infância daquela criança também já teve uma série de problemas que aconteceu mais rápido do que aconteceria com o outro, né? Mas a depressão vem disso. E o complexo de inferioridade, o vitimismo estão na base disso. Uma pessoa sem complexo de inferioridade, eu não conheço nenhum caso de uma pessoa sem complexo de inferioridade que tenha passado por uma série de problemas que desenvolveu depressão. Não vai. Sem complexo de inferioridade, nós desenvolvemos uma forma de nos protegermos. A gente blinda a nossa mente. A gente blinda. Então, uma das formas de tratar a depressão é começar a eliminar o complexo de inferioridade. Aí a gente elimina o complexo de inferioridade, a própria pessoa vai se tornar mais observadora em relação ao seu universo, aos seus pensamentos. Quando nós somos afetados pela raiva, por exemplo, e todo mundo eu inclusive sou, às vezes, a questão não é nós sermos afetados pela raiva, a questão é quanto tempo eu vou ficar afetado pela raiva. Eu vou ficar afetado pela raiva 10 segundos e eu vou dar uma gargalhada depois, ou vou ficar meia hora, vou ficar uma hora, vou ficar uma semana inteira ou um mês inteiro com raiva de alguém que não vou falar mais com aquela pessoa uma vida inteira. Então, a forma como nós encaramos os nossos problemas emocionais, e quanto mais rápido nós saímos deles, melhor, porque às vezes uma pessoa nem saiu de uma raiva e já está entrando em outra. E aí não saiu daquela outra, está entrando mais em outra. Agora ela já está em 13 e não saiu de nenhuma, percebe? E vai somando, e vai somando. Então, a depressão vem desses processos. Está fazendo sentido? Nossa, eu só tô aqui assim, ó. Eu já tô aqui. Gente, já pensou? Vai acumulando, pensa. Imagina aí uma carroça cheia de coisa e a gente puxando aquilo. É assim, e tem muita gente nessa situação. E nunca é tarde para acordar, minha gente, nunca é tarde para pedir ajuda. Então, a gente precisa perceber, né? Eu falei do vitimismo, porque me veio uma pessoa à cabeça aqui, que eu tenho conversado, né?
E o processo dela, e é esse estereótipo da mulher, né, sofredora, tá num processo muito intenso do vitimismo e de automedicação e de busca por mais um médico, mais um médico, mais um médico, mais... Tudo fora. Porque agora eu tô com dor aqui, porque agora eu tô com dor aqui. Eu disse assim, olha a mulher de posses. Tu tá acumulando muita posse, né? Porque é a tua dor aqui, agora descobriu mais não sei o quê. Quanto mais tu procurar, mais tu vai achar. E, na verdade, né, é uma busca por encontrar coisas físicas para tomar remédio, para um processo assim que, sabe? Quando a gente se dá conta de que o problema também pode estar dentro de nós e que nós também podemos estar sendo geradores, aí a gente começa a deixar de ser vítima. Porque se está só fora de nós, só fora dos meus olhos, onde eu sou afetado e não eu afeto, então eu sou dentro desse processo vitimista também. Mas quando eu começo a olhar, peraí, talvez eu também tenha um pouco de responsabilidade nesse processo, e nós sempre temos, né? Eu tenho, todo mundo tem, eu tive na minha depressão responsabilidade sobre o meu processo. Eu digo minha depressão porque era minha, não era do João nem do Paulo. Às vezes tem gente que diz que não gosta de dizer que eu falo assim, mas eu falo porque foi minha, agora não é mais. Então, quando a gente começa a se dar conta disso, peraí, eu também tenho responsabilidade nisso, eu passo a olhar para um viés que eu nunca olhei antes. E aí, ao começar a assumir a responsabilidade, por que as pessoas às vezes não querem assumir responsabilidade? Porque elas têm medo de ter mais culpa no processo. Só que elas precisam saber que elas não têm culpa nenhuma, a culpa delas é zero. A culpa delas é zero. Por quê? Porque elas não tinham consciência. Quem é que tem culpa de não ter consciência? Elas não têm consciência nenhuma. Então, assim, a partir do momento que vai adquirindo consciência, aceita que você não tem culpa, que você não terá culpa. Mas é preciso abrir os olhos e olhar para dentro de si, porque a solução está dentro, não está fora, né? A solução está dentro. Outra característica, tu falou das dores dela. 100% das pessoas que têm depressão têm dores. A mais comum é a enxaqueca. Enxaqueca, na grande maioria dos casos, salvo algumas exceções, é causado por questões emocionais. Tá? 100% das pessoas que eu trato desaparece a enxaqueca. Tá? Cerca de 70% tem enxaquecas. Aí outras pessoas têm dores, às vezes nas pernas, dores muito fortes nas pernas também é medo do futuro, é medo de andar para frente. Tá? Isso aqui não faz parte de um sistema de crença, é de uma observação. A mente se manifesta nas pernas nesse caso, porque é as pernas que nos faz andar. Tá? E é interessante porque o corpo realmente ele reflete muitas dessas coisas. A angústia se reflete no coração. Quanto mais angústia nós temos, mais dificuldade de respirarmos, mais apertado fica, mais pesado fica a respiração. Tem algumas pessoas que a angústia é tão forte que elas chegam até a achar que estão com problemas cardíacos. Não é cardíaco nesse caso, é a angústia que está apertando tanto o coração que está fazendo com que ela tenha até dificuldade de respirar. Dores nos ombros também, dores de arcar com a dificuldade de arcar com as responsabilidades da vida. E não é no sentido de responsabilidade ou irresponsabilidade, não. É de olhar com olhos de amor para suas próprias responsabilidades. Vai dar dor nas costas, dores no ventre também. Dores no ventre normalmente estão relacionadas com vários tipos de medo. Quando as pessoas dizem, me dá até um friozinho na barriga, está relacionado com medo. Essa expressão é universal, porque de fato se expressa no abdômen os medos, né? Então, a somatização, que é essa manifestação das questões emocionais no nosso corpo físico, ela é extremamente forte e poderosa, no sentido tanto positivo quanto negativo, para nos sentirmos bem ou nos sentirmos maus. Então, que interessante, Silvio, falar aí, duas coisas na fala dele que vocês vão fazendo a análise de vocês aí em casa, né? Eu vou fazendo a minha. Quando eu cheguei em Santa Catarina, fui morar em Criciúma, eu desenvolvi uma dor na minha... Agora não lembro se era a direita ou a esquerda. Como é que chama aqui? Na panturrilha. Mas era uma dor assim insuportável, que eu tive que fazer ressonância para ver o que tinha ali dentro daquela perna. E não tinha nada. Não tinha nada. A minha filha Catarina,
desenvolveu uma alergia na pele, assim, que chamaram, que eu nunca tinha ouvido falar daquilo na minha vida. Ouvi falar aqui, bicho geográfico. Gente, o que vocês pensarem e imaginarem, eu fiz com aquela criança. Eu mandei benzer, eu tudo. Mandaram passar canetinha, passei, tudo. No caso da Catarina, e no meu caso também, nosso caminho foi a homeopatia, que eu também nunca tinha entrado em contato, foi a primeira vez em Criciúma. E o que a homeopatia me trouxe, né? Que a minha dor na panturrilha estava relacionado com o andar, né? Aquela nova situação. Mudei de estado, mudei de cidade, né? Eu estava muito acostumada com o amparo da minha mãe, né? Com a minha filha. Então, assim, tinha a rede de apoio que a gente fala, e quando a gente se muda para uma cidade nova, você, seu marido, seu filho, tu não tem rede de apoio, tu não conhece ninguém, não conhecia ninguém, né? E desenvolvi essa dor nas pernas. E ela disse assim, medo de andar para frente, do futuro. Né? Eu ainda não estava trabalhando. Foi uma mudança muito grande, né? Repentina. E a Catarina a mesma coisa, foi aquele rompimento, né? Com todo aquele ambiente que ela tinha, a avó, a escolinha, tudo foi tirado dela, né? E para vocês verem como as emoções e as nossas escolhas, o nosso ambiente, as nossas transições de vida, mudanças, né, repentinas, vão acabar desenvolvendo algum aspecto somatizam. E a gente somatiza, né? E nessa época eu não tinha essa consciência ainda. Eu já era uma pessoa assim que gostava, né, do oculto. Naquela época tudo era mais oculto, né? Hoje não tem mais nada muito oculto. Mas eu não tinha essas consciências assim. Na verdade, foi através da homeopatia que eu comecei a mudar totalmente a minha mente, né? E olhar realmente para as questões físicas e da vida a partir das emoções. Foi ali que eu acho que foi a virada de chave, assim, foi através da homeopatia. E é interessante o Silvio trazer isso, porque precisamos nos observar, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui, o corpo da gente está sempre dando sinais. Por exemplo, eu tenho uma dor insuportável no meu ombro esquerdo e eu fico conversando ali com ela. O que é que eu estou carregando nesse ombro que eu não tô ainda, sabe? Tá ali, tem alguma coisa muito que eu tô carregando aqui. Ainda não descobri, mas tá aqui. Só no esquerdo. Então, é um momento para trazer algum tipo de informação, para gerar conhecimento para a vida de alguma maneira, né? Como eu vinha conversando na vinda para cá com a Jéssica, eu ainda sinto resquícios da preocupação crônica que eu tinha lá atrás. Comecei a perceber mais recentemente porque eu tratei outras coisas em cima, retirei aquelas, agora eu estou sentindo essa. A gente vai limpando as camadas, né? Ou seja, mas também ali tem algo para eu aprender com aquilo. Sim. Né? Tem um desconforto, atrás de todo desconforto traz uma informação. Então, há algo para a gente aprender ali. Nesse nosso crescimento, a gente às vezes não consegue crescer só observando no momento confortável. A gente precisa passar por alguns desconfortos para gerar a nossa percepção, né? Então, é o que também está acontecendo comigo no quesito preocupação. Às vezes eu começo a olhar, no meu caso, e buscar. Em algum momento tem alguma coisa que me chama a atenção, eu vou buscar, não tem nada, está tudo perfeito, está maravilhoso. E aí eu me dou conta que é um resquício da minha preocupação crônica do passado. Aí a gente vai tratando isso também. Nesse caso, eu estou usando para aprimorar a minha percepção sobre mim mesmo, que também serve para todos os seres humanos. Claro. Por isso que é importante compartilhar, né? Exato. Porque as nossas falas, eu gosto muito de trazer aqui no programa as minhas experiências, né? O meu dia a dia, porque eu penso assim, poxa, se a Jo sente isso, se a Jo também... Eu também passo, me identifiquei. Tem o direito de sentir também. Né? Exato. Com certeza. E eliminar a tal da... E eliminar. A culpa, né? Exato. A culpa que a gente carrega. Especialmente as mulheres, né? Que
são tão cobradas e se cobram. E se cobram. Porque aí também me vem aqui agora um ponto importante, né, Silvio, que eu acho que tem tudo a ver com tudo que nós falamos até agora, que chama-se autorresponsabilidade. Exato. Porque é muito cômodo, né, eu jogar a responsabilidade da culpa que eu sinto, do vitimismo, assim, no externo, no outro, no meu coleguinha, no governo, no meu chefe, no não sei o quê, em tudo. É confortável, né? Porque daí eu tô tirando o meu da reta. Exato. Né? Só que não vai resolver, minha gente, porque o negócio continua ali. Eu comigo mesmo, de novo, todo dia. E essa consciência que a gente precisa trazer, né? Porque não adianta eu simplesmente jogar a culpa para fora, porque não, o que eu quero é resolver. Então eu tenho que ir em busca da solução onde quer que ela esteja. E se ela está dentro de mim, eu tenho que descobrir o que está acontecendo, né, para resolvê-la. E se nós somos líderes, a nossa responsabilidade é maior, porque há mais pessoas que dependem de nós. Se eu estou sozinho e ninguém depende de mim, tudo bem, sou só eu. Mas se eu lidero pessoas além da família, nós lideramos no trabalho, lideramos em ambientes externos. Então, se somos líderes, a gente precisa aceitar que nós temos muito mais responsabilidade. Porque se somos líderes, também somos autoridades. E qualquer coisa que a gente diga para os outros, se a gente estiver mal, às vezes a gente vai refletir uma palavra rude, uma palavra seca, e que vai machucar alguém. E será que eu preciso realmente machucar alguém? Né? Aí isso também, de alguma forma, vai diminuir a minha qualidade de vida, porque vai gerar, daqui a pouco, um sentimento de culpa que eu não precisaria. E não é culpa minha, mas pode gerar um sentimento. Então, assim, vamos olhar para esse cenário todo e começar a buscar as soluções para a gente construir mais qualidade de vida, não é mesmo? Esse líder consciente, que vai ser o nosso assunto aqui no nosso quadro, que perfil ele teria, assim, na tua avaliação? O que é um líder consciente hoje dentro desse cenário que a gente vive? Porque também, assim, nós temos um perfil de pessoas jovens hoje muito diferentes dos jovens que nós fomos, né? O consciente primeiro consciente em relação a si mesmo, depois consciente em relação aos outros que está liderando. E em relação ao seu próprio crescimento como ser humano. Então, tomar essa consciência, primeiro saber que é um líder, porque às vezes as pessoas são líderes, mas foram crescendo dentro de um processo que nem se dão conta que são líderes, né? Isso é uma coisa que também se diz muito, né? Ele não tem um perfil de liderança. Será? Será? Pois então. É se dar conta que é um líder, que é uma pessoa importante para outras pessoas e que às vezes ajuda a manter outras famílias com seu perfil de liderança, de qualquer forma que seja, assumir essa responsabilidade no sentido positivo, de saber que já é importante e que pode se tornar ainda mais importante com geração de valores. Mas que tipo de valor? Tanto financeiro, tanto econômico, quanto valores de vida. Então, às vezes uma pessoa precisa de um conselho. Um dos meus assistidos, eu estou mudando mais a palavra, estou usando menos paciente, mais assistido. Legal, bom. Ele líder, ele disse: Silvio, aconteceu uma coisa fantástica, um funcionário voltou de férias, eu estava lá no meu escritório, o escritório tem os vidros dos dois lados, e o rapaz chegou de férias e já chegou meio brigando com outro colega, e eu vi aquilo, acompanhei, depois, na hora, eu já não estava muito satisfeito com ele, eu disse, por mim eu até mandaria embora, eu disse, se fosse no outro tempo, eu iria mandar ele embora, eu iria aproveitar que eu estava com raiva. Eu desci, fui lá, convidei ele para entrar na minha sala, ele nunca tinha entrado na minha sala, foi na minha sala, perguntei se ele queria um cafezinho, se ele queria uma água, se ele queria um refrigerante, pedi para ele sentar. Ele ficou até meio desconfortável, sem graça no momento. Ele sentou-se e eu perguntei para ele: o que está acontecendo? Ele assim: eu estou com uns problemas em casa, eu fui saindo de casa, minha mulher brigou comigo, depois o meu pai foi chegando, também brigou comigo, e eu estava mal, eu cheguei aqui meio mal. Aí ele assim: não te preocupa, tá tudo bem. Levantou-se, vou chamar o meu assistido de João, o João levantou-se, foi até ele: posso te dar um abraço? Deu um abraço caloroso, aí eles conversaram mais um pouquinho sobre amenidades. Ele me disse: Silvio, esse funcionário nunca foi assim especial, é comum e me incomodava um pouco. Silvio, ele se tornou um dos meus melhores funcionários nos últimos 2 meses. Tu não acredita como esse guri mudou. E eu tenho certeza que mudou porque eu acolhi ele durante menos de 10 minutos e dei um abraço sincero nele.
Eu salvei uma vida. Porque assim, ele dizendo, né? Porque eu sei que se ele fosse mandado embora, ele já estava com problemas em casa. Ia ter mais ainda. Olha o desencadear de 10 minutinhos de entender o cenário emocional daquele funcionário. Então esse é o líder, desse líder que nós estamos falando. De tomar consciência desse papel na vida das pessoas. Então aquele guri que ia dar toda uma despesa para ele, de mandar embora, treinar outro e tudo mais, tornou-se especial. Um dos melhores funcionários. Exato. E isso não tirou do nosso João aí assistido a condição de autoridade. Ah, sabe que eu vou perder a minha autoridade se eu der um abraço no meu colaborador? Ganhou. Antes ele achava que iria perder, de fato, porque não se sentia à vontade para colocar-se, dar um abraço no rapaz. Agora não. Então ele ganhou um respeito tão grande que eu acho que ninguém poderia mais falar mal do João na frente do funcionário dele, porque ele não vai deixar. Porque assim, ó, o João. O João tá aqui. Então. Ô, Silvio, eu brinco às vezes, né? Eu disse que eu fiz tanto curso no Senac, né? Quando eu era jovem, fiz curso de vendas, curso disso, curso daquilo, curso de datilografia. E a gente aprendia lá atrás, né? E aí se a gente não toma consciência, a gente continua trazendo esses conceitos. Eu já tirei isso aí. Que era assim, né? Aí você chega no trabalho, você deixa lá na portinha da frente os seus problemas pessoais. Trabalho o dia inteiro feliz. Saiu do trabalho, né? Antes de chegar em casa, deixa os probleminhas do trabalho em casa. Não existe isso, né, gente? Hoje, em tempos aí de WhatsApp e tal, a gente está conectado o tempo todo. E não que a gente seja o nosso trabalho, mas nós somos seres, né? Então, se eu estou com um problema em casa, como nosso funcionário aí, inevitavelmente, em algum momento do dia, um cara que já começou o dia mal, né? Ele vai em algum momento do dia manifestar aquela emoção, porque a emoção está ali, está latente. Mas o que teria feito um líder mal preparado? Um líder doente. O que teria feito um líder doente? Como ele antes faria, mas não, agora não está mais doente, acolheu. Ao invés de dizer para aquele, deixa os teus problemas em casa, ele acolheu. Ele não disse nada nesse sentido, deu um abraço e só acolheu. Atuando em toda uma equipe, veja que talvez esse colega que o rapaz teve o atrito já poderia ter sido o suporte dele. Exato. Um dos grandes problemas... Né? Vai criar uma rede de apoio dentro da empresa. Ô Jô, um dos grandes problemas que as empresas têm hoje em dia é a rotatividade. E a rotatividade se deve ao estado emocional, nem sempre, obviamente, é um conjunto de fatores, não vamos simplificar tanto, mas um dos elementos é o estado emocional do líder. Se o líder não está bem, como que ele vai passar um estado de paz e tranquilidade para o restante? Como que as outras pessoas vão amar trabalhar ali? Não, né? Então, é preciso que o líder esteja muito bem para que os seus liderados também possam receber o seu apoio em alguns momentos de fraqueza emocional e que o apoio possa ser mútuo, porque às vezes o próprio líder pode estar precisando ter alguém com quem falar e nem conseguir se abrir porque não se abriu com ninguém. Ali não, ele ouviu alguém se abrindo com ele e ele vai aprender que se abrir é muito bom também. Então vai poder se abrir com outras pessoas. Então vai criar um ambiente muito mais gostoso para estar, para existir, porque o gostoso da vida são a existência das pessoas. Aquilo que tu colocou no início, a gente existir sem pessoas não significa muito. Então o líder, ele realmente vai ser um verdadeiro líder quando ele entender o valor daquelas pessoas. E aqueles 10 minutinhos que não foram muitos, que foram quase nada, mas foram sinceros, honestos, verdadeiros e acolhedores. E ele só pôde fazer isso porque ele estava muito bem, já tinha se tratado, estava em paz, estava voltando a amar o seu trabalho. Ele, inclusive, não estava nem mais suportando direito o trabalho. Voltou a amar, se conectar com o trabalho e com as pessoas, porque o problema era com ele mesmo. Claro, exato, né? E quem tomou a atitude? Ele, né? Ele. É a tal da liderança consciente que a gente vai trazer aqui. Já estamos indo quase para o final. Uma questão, Silvio, desse líder, né, que hoje tá cansado, tá aí, né? Tem pessoas aí à frente de empresas que muitas vezes, hoje, dia 31, tá na fase aí de fazer a folha de pagamento. Para muitos líderes é uma fase estressante.
né? Exato. Porque ele vai ter que honrar com na minha opinião, um dos principais compromissos de uma empresa, né? Que é manter em dia o pagamento dos seus colaboradores. E para muitos líderes, empresários aí, esse é um período de extremo estresse, que às vezes tem que dar voltas e voltas aí para contornar. E aí vai somando isso nesse mês, mais um mês que vem, mais um mês que vem, aí tem poucos dias ali na metade do mês um respiro, e esse cara vai, né, esse homem ou essa mulher, enfim, esse líder, vai acumulando aí. Então, se a situação está assim, difícil, talvez seja porque essa pessoa esteja sem olhar para suas questões emocionais e possa, com mudanças em si, transformar todo o seu ambiente, transformar seu capital, transformar a sua empresa e dar um salto na sua empresa. Porque isso é sério, gente. É muito sério. Um líder cansado, exausto, desesperançoso... Que não aceita. Que assim. Não aceita, né? Olha, se uma simples tomada de consciência, não, eu preciso, eu pessoa física, preciso de ajuda, eu vou me tratar. Esse líder é capaz de mudar todo o cenário da sua empresa, inclusive na sua questão de crescimento, de faturamento. É disso que nós estamos falando aqui, desta liderança consciente. O show tem um fator extremamente importante nesse sentido, que é o seguinte, ó, a gente aprendeu a valorizar os pontos fortes, mas é muito importante entender também que os nossos pontos fracos, eles precisam de um olhar muito especial, porque se eu fico olhando só para os meus pontos fracos e daqui a pouco eu me torno, imagine aquela estátua de bronze, linda e maravilhosa, mas os pés de barro, o que vai acontecer? Né? Então a gente precisa também olhar para os nossos pontos fracos, saber, sobretudo, que nós temos direito de ter pontos fracos porque somos humanos. Vamos admitir que temos os nossos pontos fracos e olhar para eles. Então o meu trabalho basicamente não é olhar para pontos fortes. Não, aqueles pontos fortes estão lá, não precisam da minha ajuda. A minha ajuda está voltada exclusivamente para os pontos fracos nossos, humanos, que eu mesmo já vivi os meus e ainda vivo, tenho também os meus pontos fracos. Sim. E justamente por me tornar especialista nesse aspecto, eu posso ver com muito mais facilidade o meu e saber que muita gente está escondendo os seus e não precisa, traz para a luz, deixa vir para que aquele ponto fraco hoje possa se tornar um ponto forte no futuro. Perfeito. Para alguém que esteja nos assistindo, né, sentiu aí um aperto, como é que funciona esse teu atendimento com os líderes ali? A gente faz um mapeamento emocional para a gente descobrir quais são os elementos que mais estão afetando de forma negativa, ou seja, quais são os maiores pontos fracos e onde nós vamos precisar trabalhar primeiro. Normalmente, um elemento que mais afeta é a insônia, a qualidade de sono. A gente começa a analisar a qualidade de sono. E esse elemento é um dos que primeiro começamos a trabalhar e um dos primeiros que começam a se regularizar. E é rápido. Tu não faz ideia como é rápido regularizar a insônia. É muito rápido. A insônia é causada por pensamentos aleatórios e preocupantes que estão na nossa mente na forma de um looping quando nós deitamos para dormir. Normalmente são os mesmos, são muito parecidos, têm características muito semelhantes. A gente investiga, descobre quais são e constrói canais na mente para a pessoa soltar. Como um dique de um rio, sabe? Tem aquelas represas que tem que soltar, a gente ensina a pessoa a soltar, e ela solta, vai soltando. Aquilo ali faz com que a insônia se torne consistente. E a partir do momento que vai libera o estresse, vai embora, relaxa e dorme. Então, passa a ter uma qualidade de sono muito maior. Nesse momento, ela já está também aprendendo a observar os seus próprios pensamentos. As pessoas não sabem observar seus pensamentos, a gente vai ensinar isso, e ao mesmo tempo vai tratar aspectos que envolvem a tristeza, que envolvem estresse, que envolvem ansiedade, que envolvem preocupação, medo de dizer não, medo de receber não, medo de crítica, medo do julgamento e uma série de medos aí afora, né? E, esses pontos todos são analisados cerca de 100 elementos, tá? São 119 na verdade, porque alguns são aspectos relativos aos nossos traumas e microtraumas, mas do nosso campo emocional são cerca de 100 elementos. A gente analisa todos um por um, verifica
identificar onde estão os maiores problemas, depois da insônia e começa a trabalhar esses outros elementos também. Então, rapidamente, em 2, 3, 4 meses, a pessoa já tem uma outra vida. Esses 2, 3, 4 meses vão ser encontros semanais? Eles podem ser encontros mensais ou semanais. A minha recomendação é que sejam semanais, não, quinzenais. Quinzenais. Tá? Eu não faço semanal, porque a pessoa precisa de um tempo para digerir. Precisa de um tempo para digerir aquilo. Exatamente. E pode ser online? Pode ser online. A maioria das pessoas, dos meus assistidos, são online. A maioria. O João, por exemplo, esse era online. Eu já fiz um atendimento com o Silvio, tá, gente? Online, perfeito. Dura o quê? Uma hora? De 1 hora a 2 horas, né? As primeiras sessões, normalmente 2 horas. Fantástico. Então, agora eu vou pedir para o João, para a gente finalizar aí, rodar a nossa vinheta da Liderança Consciente. Liderança Consciente, com Silvio Martins. Apoio cultural. Hipnoterapeuta Silvio Martins, especialista em depressão mental. Temos o João aqui também, viu? Meu assistido. Tá aí nossa vinheta linda! Liderança Consciente será um dos temas aqui. A gente vai abordar no TV Sul Mulher, quinzenalmente, com o Silvio. Fará Zoom, quando puder vai vir presencialmente, né, Silvio? E aí a gente vai, todo esse bate-papo que a gente teve hoje, o Silvio vai trazer aí em etapas pra gente, para ir entendendo esse perfil, né? E principalmente, imagino eu, fazendo com que essa pessoa, né, todos nós, nos percebamos assim, poxa, acho que eu tô aí, não tô me percebendo, né? E trazer, lógico, uma ferramenta aí maravilhosa que pode nos auxiliar e tão rapidamente. Porque o que mais me impressiona na fala do Silvio é essa, né? Rapidamente você sai desses estados, né? Insônia, ansiedade, preocupação. Olha quanto isso vai reverberar na sua vida profissional, pessoal, financeira, tudo, né? Exato, tudo. Reverbera em várias áreas da nossa vida, né? Imagina. Gerando qualidade de vida, que é o que nós buscamos. Qualidade de vida, vivermos mais felizes. Silvio de 2010, Silvio de 2023. Nossa, a diferença gigantesca, né? Aquele Silvio que era triste nem sabia, que era incomodado nem sabia, que era estressado nem sabia, nem se dava conta, e que hoje não é perfeito, e que hoje tem muitos defeitos ainda, mas há uma distância muito grande, né, que foi percorrida. Que maravilha. Todos nós podemos, né? Silvio. Gratidão por estar aqui. Mais uma vez, gratidão por tua presença, por trazer tanto conhecimento aqui pra gente. Minha cabeça fica assim, ó, trabalhando, com tanta informação maravilhosa. Obrigadão. Gratidão a você por estar aqui. Até o nosso próximo encontro. Essa maravilhosa oportunidade. Obrigada. É isso aí. Tchau, tchau.